protestos nesse fim de semana contra a reforma do judiciário defendida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e por aliados dele. Milhares de manifestantes saíram às ruas de Tel Aviv e os protestos aconteceram apesar da pausa no projeto anunciada no começo da semana pelo governo de Israel. Essa medida, se ela for aprovada, vai diminuir o poder do judiciário e transferir parte desse poder para políticos. Para a oposição, a reforma é uma ameaça à democracia em Israel. Então vamos entender melhor essa reforma do judiciário em Israel. Críticos dizem que as mudanças são uma ameaça à democracia porque alteram o equilíbrio entre os poderes. Tradicionalmente, os deputados do parlamento israelense discutem e aprovam leis, mas, de vez em quando, a Suprema Corte derruba leis que considera inconstitucionais. Com essa reforma, aí o parlamento poderia aprovar mesmo as leis barradas pela Suprema Corte, pelo tribunal. Outra mudança está na forma como os juízes da Suprema Corte são escolhidos. Atualmente, um comitê de 9 integrantes aprova os nomes para o tribunal e o governo tem 3 representantes nesse grupo. Para um juiz ser indicado, são necessários pelo menos 7 votos desse comitê a favor. Só que a reforma diminuiria esse número mínimo para 6 e aumentaria o número de representantes do governo também para 6. Ou seja, é como se o governo tivesse uma maioria automática para selecionar quem ele quiser. Por fim, uma outra parte da reforma que já foi aprovada pelo parlamento tira da Procuradoria-Geral o poder de declarar o primeiro-ministro como incapaz de exercer o cargo. Essa decisão passa para o gabinete do próprio Netanyahu e para o parlamento e somente como base em problemas de saúde física ou mental. E sobre esse assunto, eu começo agora com o Daniel Doeck, cientista social e também assessor especial do Instituto Brasil-Israel. Daniel, boa tarde. Essa pausa na reforma que a gente está vendo aí desde a semana passada vai dar ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tempo. Só que tudo indica, como a gente já está vendo, inclusive acabamos de mostrar, que as manifestações não vão parar, a pressão continua. E aí eu pergunto, tem espaço para um diálogo nesse momento em Israel? A gente pode esperar isso? Boa tarde, Eric. Prazer falar com você, com os telespectadores. De fato, o diálogo tem sido proposto por algumas forças da sociedade israelense, mas a avaliação é de que, para além da tecnicalidade da reforma que está sendo proposta agora, no fundo, ela é só a ponta do iceberg de uma transformação muito maior que tem a ver com o próprio ethos da sociedade israelense. O que está acontecendo nesse momento é a movimentação das placas tectônicas que compõem esse mosaico social. Historicamente, é um país recente, Israel tem 75 anos de idade, as forças responsáveis pela criação, pela fundação do Estado de Israel, seculares, laicas, não religiosas, de esquerda, socialistas até, têm perdido espaço para outras, mais religiosas, mais conservadoras, de direita. E é essa tensão que acontece na entranha do país que agora deu vazão para uma proposta de reforma política que coloca essas duas forças em oposição. E é por isso que ela tem levado tantas pessoas às ruas. É claro que a reforma política, ela balança, ela bagunça o equilíbrio, ela concentra poder nas mãos do legislativo, que é também o executivo, enfraquecendo o judiciário. O que está por trás, no entanto, é a visão do judiciário como esse último guardião, bastião dos valores liberais, democráticos, seculares, por vezes até antirreligiosos, ou pelo menos garantidores da diversidade, da pluralidade religiosa no país, para uma sociedade que se transformou e que quer ver no parlamento, que concentra aí uma certa maioria, ou pelo menos uma próxima maioria,
poderes para fazer coisas que não estava conseguindo fazer. Não estava conseguindo fazer porque era autoritário, porque às vezes era antidemocrático, e a Suprema Corte vem servindo como esse anteparo. Mas acho legal ver, para além da reforma política, o que é que está acontecendo na sociedade israelense como um todo, que torna o diálogo tão difícil, porque são projetos distintos de país. Então é possível atrasar a reforma, é possível ganhar tempo, é possível negociar, abrir mão de pontos mais polêmicos, mas não dá para deixar de enxergar que a sociedade israelense está passando por uma transformação muito significativa que tem a ver com o seu ethos, com o que quer ser no futuro. Uma sociedade mais religiosa, mais judaica, menos democrática, uma sociedade liberal, democrática, pluralista, com lugar para todas as pessoas. Para a gente entender um pouco a organização dos poderes em Israel, temos o poder judiciário, que é o que está em questão nessa reforma, e no caso do poder executivo e do poder legislativo, eles meio que se confundem, né? Porque o presidente de Israel ele não tem tanto poder assim como o primeiro-ministro tem. Israel tem um sistema parlamentarista de governo. Nesse sentido, quem tem força é o primeiro-ministro, que é indicado pelos partidos que formam a maioria no parlamento. Ou seja, o presidente ele tem uma função quase cerimonial de interlocução e diálogo, mas que é simbólica. Quem define a política é o primeiro-ministro, que por sua vez é indicado pelo legislativo. Ou seja, como em qualquer sistema parlamentarista do tipo israelense, primeiro-ministro tem a força do executivo, que é também a força do legislativo. Nesse sentido, grande contrapeso é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário que corre um pouco às margens do Legislativo, embora aí com uma série de questões que o Legislativo também participa, mas é um poder independente. Pela reforma que está sendo proposta agora, o Legislativo teria também um poder sobre o Judiciário. E é por isso que essa concentração de poder acaba fazendo com que Israel possa se tornar uma certa ditadura da maioria. Isso vale enfatizar porque os defensores da reforma, o governo, tem dito que, pelo fato de serem representantes do povo, legitimamente eleitos, teriam as prerrogativas para poder legislar, mesmo que sobrepondo decisões da Suprema Corte, como foi dito no início da matéria. Mas é importante que a gente se recorde que democracias, elas são, antes de qualquer coisa, garantidoras dos direitos da minoria. E é por isso que, ainda que o governo conte com uma certa maioria, tenha sido eleito legitimamente, importante que exista um contrapeso, garantidor aí dos direitos da oposição ou daqueles que não compõem o governo. Então, mesmo que o povo supostamente tenha colocado esse governo, isso tem sido muito manipulado pelo atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o judiciário ele tem garantido que decisões que violem os direitos de outros grupos da população não avancem, não se tornem, não se transformem em leis discriminatórias. Você acredita que possa haver ali uma volta atrás e aí desistir dessa reforma do judiciário ou não? Você acredita que o governo vai insistir com isso, mesmo que tenha dado esse tempo agora? Eu acho que o primeiro-ministro está diante de uma certa armadilha. Isso porque as manifestações elas já têm se transformado agora nas maiores manifestações da história do Estado de Israel, incluindo amplos setores da sociedade, desde a extrema esquerda, a esquerda, o centro e a direita liberal, mesmo dentro do seu próprio partido, o Likud, tem havido resistências à reforma judicial, mas se ele abre mão, se ele dá um passo atrás, os partidos com quem ele se aliou para formar essa coalizão que hoje está no poder ameaçam debandar.
basicamente são duas as forças que se uniram ao Netanyahu: os ultra-ortodoxos e os religiosos nacionalistas. São duas forças com interesses muito particulares, inclusive relacionados ao enfraquecimento do poder judiciário, porque tem pautas próprias que têm sido postergadas ou que têm encontrado resistências, então por isso eles também têm seus interesses em enfraquecer o judiciário, e caso Netanyahu volte atrás, o que pode acontecer é o governo cair. Então, o governo, principalmente o primeiro-ministro, está um pouco no meio desse cabo de guerra, que não dá para ir nem muito para um lado, nem muito para o outro, porque ele está sendo ameaçado dos dois lados, além do interesse particular dele, que hoje responde a 3 processos na justiça e está tentando se proteger, inclusive de ser preso. Então, eu acho que no fim das contas, tudo vai depender da força que a sociedade civil israelense vai ter para se colocar contra essa reforma. Já são 13 semanas seguidas de manifestação, e as manifestações não estão diminuindo, pelo contrário, elas estão se ampliando. Estão aumentando o tom, estão aumentando em número de pessoas, estão aumentando no número de cidades e até nas suas pautas, porque estão incorporando pautas que têm a ver não estritamente com a questão da reforma judicial, mas com outros problemas históricos da sociedade israelense. E é chegado talvez o momento da sociedade israelense olhar para si, entender para que lado quer caminhar e que mudanças vai precisar fazer, não só relacionadas à reforma judicial, mas às suas próprias características. Isso tem a ver, inclusive, com a questão palestina, que é um calcanhar de Aquiles para todas essas pessoas que hoje saem às ruas em defesa da democracia. Eu conversei com o cientista social Daniel Dweck, assessor especial do Instituto Brasil-Israel. Daniel, obrigado pela entrevista e boa tarde para você. Eu é que agradeço. Uma boa tarde a você e aos telespectadores.